Seja bem-vindo a mais um Buzz Factor. No mundo onde o marketing é cada vez mais complexo, que se divide em vários tipos de consumidores com diferentes gostos e opções de compra, é cada vez mais importante desconstruir e perceber como, hoje em dia, as empresas estão a tentar passar a mensagem. A conferência anual da APAN, a Associação Portuguesa de Anunciantes, que se realizou no dia 14 de janeiro, debateu os novos desafios do marketing associados à geração dos millennials. É sobre eles que vamos falar neste Buzz Factor com Manuela Botelho, secretária-geral da APAN, Nuno Frazão, CEO da Dentsu Aegis Network Portugal, Filipe Bonina, diretor de marketing da Sagres e Nuno Jerónimo, fundador do escritório. Muito bem-vindos a todos, muito obrigada pela vossa presença. Manuela, começo por si. Esta conferência da APAN falou precisamente sobre este tema, com foco nesta geração dos millennials. Para começarmos, e para quem não sabe o que é que estamos a falar, queria só que explicasse um pouco melhor o que é isto dos millennials e quem são os millennials. Bom, os millennials, enfim, é aquela geração nascida entre os finais de 1980 e 2000 e que representa uma fatia importante da população. Aquilo que nós procuramos na nossa conferência e que procuramos sempre em todas as conferências da APAN, até porque, enfim, faz parte da nossa missão fazer esta partilha de conhecimento, sistematização de conhecimento, partilhá-lo e tal. Este ano, aquilo que era a nossa preocupação era falar sobre esta geração, falar com conhecimento de causa, ou seja, com especialistas que tivessem investigação feita e tratar dessa investigação por forma a poder também expor as suas ideias, aquilo que foi apurado nesses estudos. E tivemos alguns convidados internacionais, precisamente. Tivemos 3 convidados internacionais e partilhá-los com os profissionais do marketing e da comunicação, enfim, com todos os profissionais desta indústria, porque sendo essa uma fatia importante da geração para quem as empresas comunicam e que é uma geração que vive hoje num mundo muito complexo, e que ela própria está a aprender a viver neste novo mundo e está a atravessar fases, não todos ao mesmo tempo e nem todos na mesma fase, mas são, enfim, já quase todos nativos digitais. Isto traz muitos e novos desafios para as empresas e torna o marketing uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil e torna o trabalho dos anunciantes, das agências, enfim, de todos quantos estão envolvidos neste processo muito complexo. E, portanto, a ideia era partilhar um bocadinho o conhecimento internacional que existe sobre o tema e depois também nacionalmente e localmente, com estes convidados que estão aqui, também perceber em que fase deste caminho é que nós estamos em Portugal. Já vamos falar um pouco também sobre o balanço da conferência e os inputs que foram discutidos nesta conferência. Nuno Frazão, qual é que é a importância e a particularidade deste grupo, desta geração? Bom, a grande dificuldade em termos de ganhar relevância quando passamos a mensagem, estamos a falar de um consumidor mais sofisticado do ponto de vista da informação. Portanto, estamos a falar de um consumidor, se calhar, que no passado lia determinado tipo de meios de uma forma mais sistemática, mais presente. Hoje não, é multimeios, lê jornais, vê televisão, consulta sites na internet, tem a sua página no Facebook, tem o seu Instagram, portanto, é multiplataforma. Hoje até ao mesmo tempo consulta estas plataformas, também faz simultaneamente, ao mesmo tempo 2 e 3 plataformas, está sentado com o computador a ver televisão ao mesmo tempo. Portanto, do ponto de vista da comunicação, um exercício complicado, contatar este indivíduo que tem este tipo de comportamento.
Por um lado, torna-se mais fácil porque os millennials têm uma característica, eles são iguais, praticamente do ponto de vista de consumo de meios e de presença, igual em todo o mundo. Daquilo que nós encontramos em Espanha, que encontramos em Portugal, naturalmente com as suas variações, é muito idêntico, o que nos dá algum estudo e algumas seguranças quando avançamos para exercícios da comunicação. Mas não deixa de ser um desafio enorme, naturalmente. A questão cultural não impacta tanto esta geração? Impacta em todos os mercados, há sempre diferenças culturais, mas uma das características deste segmento é que ele é muito idêntico em todas as geografias. Portanto, se identificarmos esses comportamentos e essas tendências noutras geografias, é natural encontrarmos o mesmo comportamento no nosso país e nos países vizinhos. Portanto, consegue-se construir algum conhecimento com base nesse comportamento. Nuno Jerónimo, quais são as particularidades que esta geração tem que as torna aliciantes do ponto de vista de quem trabalha do lado da publicidade? São várias, como o Nuno diz, uma vez que é um consumidor mais sofisticado, obriga-nos a pensar mais. Obriga-nos a pensar como chegar a ele de uma forma também mais sofisticada, uma forma menos intrusiva, a perceber onde estão, quer dizer, é muito mais difícil de identificar os seus comportamentos, é muito mais difícil de antever os seus passos e, portanto, nós temos de estar muito mais alerta, não só em relação à forma como chegamos, mas também à mensagem, àquilo que lhes dizemos, porque se é verdade que são mais sofisticados ou são mais instáveis nos comportamentos que têm, é também verdade que são mais críticos, são mais cínicos em relação às mensagens, há um certo distanciamento, eles portanto, têm um filtro em relação àquilo que é o estuque publicitário, chamemos-lhe assim, e que desmontam muito mais facilmente. E, portanto, há aqui questões como a verdade, como a relevância, como a coerência na comunicação das marcas, que tem que ser muito acautelada e que temos de ter muito mais cuidado do que alguma vez esteve, porque hoje em dia a mentira tem cada vez mais perna curta, portanto, nenhum de nós está aqui para contar mentiras, mas há histórias que temos que fazer passar às pessoas. E às vezes não vale a pena estarmos a achar que estamos a falar com um público, como se costumava dizer, o consumidor vai para tudo. Não, longe disso. Hoje em dia, neste target especificamente, é difícil. Podemos dizer que este target mudou um pouco o paradigma da publicidade e da forma como comunicamos com os consumidores? Eu acho que sim. Este não é só este target, ou seja, mas o contexto em que este target aparece, sim. Estas pessoas surgem num momento em que há uma transformação incrível nos meios, na nossa indústria, o aparecimento especialmente da internet, com a massificação dos meios digitais, e portanto tudo mudou. E é verdade, eu acho que não é só o target que muda, o target é o resultado disso, mas sim, hoje em dia é completamente diferente trabalhar em comunicação do que era há 20 anos. Filipe Menina, como é que são os millennials portugueses? São complexos? Eu diria que são tão complexos como os outros todos. Eu concordo com o Nuno. Uma das características deste target é que existe uma cultura transversal que se cruza com as culturas locais, o que torna este target muito interessante e o percebermos o que é igual em todo lado e o que é local é interessante e tem riqueza do ponto de vista da comunicação. Em Portugal é um público complexo, como já dissemos aqui também, obviamente muito ligado à comunicação e é sobretudo um target muito educado em termos de marketing. Eu costumo dar também sempre o exemplo de mesmo os conteúdos de ficção que eu via e com que eu cresci eram francamente mais ingênuos do que aquilo que esta geração viu e com que cresceu. E portanto, quando chega à altura dos 16 para cima, são pessoas já muito educadas, dificilmente impactáveis, já viram tudo e, portanto, são um target muito desafiante, passar-lhes algo novo e cruzar esse algo novo também com aquilo que eu não dizia, que é a honestidade e mensagens que sejam de facto verdadeiras, é importante. A outra coisa também que eu acho que é um learning que se tem é que as marcas mundiais que melhor penetração têm tido neste target são marcas que falam muito pouco de si próprias. E, portanto, este target gosta de marcas que se apresentam pelo que são, que explicam a marca de uma forma relativamente indireta, sobretudo explicam os valores que representam e a forma como estão na sociedade, e que falam muito pouco de si própria.
Felizmente houve uma coisa que eu acho que se corrigiu em vários mercados, mas no mercado português, de uma forma muito específica, foi aquela tentativa forçada de falar com adolescentes, nomeadamente, que existiu durante muito tempo, que era tentar imitar a linguagem deles. Eu acho que o mercado já percebeu que isso não funciona, nunca funcionou, e cria no próprio target uma noção de ridículo da marca. E, mais uma vez, as grandes marcas mundiais que têm penetração nisso nunca fizeram tal coisa. Simplesmente aparecem nos sítios em que devem ser vistas e criam uma forma de estar com o produto que é apelativa para este tipo de consumidor. O apelo à emoção é importante para este target ou não? É, mas mais uma vez, eu particularmente acho que muitas vezes há uma confusão que se faz. Aliás, há muitas campanhas, e houve uma tendência nos últimos anos para conteúdos muito emocionais, que eu acho que são ótimos para as pessoas com mais de 30 anos. É uma questão pessoal e, pela minha experiência, é que um target, mais ou menos teenager até jovem adulto, é muito egocêntrico. E, portanto, está muito preocupado com o impacto que ele próprio provoca nos outros. Não significa que não seja solidário, não significa que não se comova, mas eu acho que há um tipo de emoção que foi muito explorada e que funciona relativamente mal neste target. E eu acho que vamos assistir a uma tendência para se voltar nesse tipo de consumidores, a voltar àquilo que esses consumidores estão à procura, que é o culto da sua própria imagem, do seu próprio impacto nos outros. Sim, claro. Para acrescentar uma coisa ao que o Filipe está a dizer. Eu acho que há aqui duas noções de emocional. Isto que o Filipe está a dizer, obviamente, eu concordo. Se nós pensarmos na publicidade emocional como uma coisa mais romântica, vá. Mas o emocional pode ser, eu acho que se nós dividirmos entre emocional e racional, eu diria que todos os targets, não só os millennials, mas todos os targets, hoje em dia, reagem muito melhor à publicidade emocional nesse sentido. Emocional no sentido de, estamos a falar de humor, que os faz rir, que os faz chorar, que os faz pensar, que os faz arrepiar a pele, do que a publicidade racional. Isso é uma transformação crítica que nós temos assistido na comunicação e na publicidade em particular, porque se era verdade que antes, há uns anos, as pessoas olhavam e diziam sim, o produto é este, tem estas características, então vou comprar, hoje em dia já não é assim. E, portanto, as pessoas precisam de ser impactadas. Claro que nós agora é nesse equilíbrio, é essa equação do o que é que nós temos de racional do nosso produto lá. Quanto mais tivermos melhor, quanto mais conseguimos passar de argumentos racionais para a compra e no momento certo, mas há um primeiro impacto emocional que eu diria que é preciso acautelar. É isso precisamente que a Sagres também tem feito, não é? Não vemos nenhum anúncio a dignificar a qualidade da cerveja em si ou a dizer quais são as propriedades da cerveja, mas cada vez mais anúncios emocionais, não é? Sim, é verdade. Uma marca como a Sagres, com 75 anos de implementação e num produto que basicamente foi mantido ao longo destes 75 anos, portanto não faz muito sentido nós estamos a explicar o que é que a pessoa vai comprar fisicamente. Portanto, é a transmissão dos valores que estão por trás que é relevante. Mas, obviamente, quer dizer, quando vemos a coisa em termos de emoção versus funcionalidade ou racionalidade, quer dizer, acho que aí vamos estar todos de acordo e, portanto, é uma discussão vazia. Obviamente que o que é preciso é perceber o que é que toca emocionalmente cada um dos targets e, portanto, também era isso que eu me referia. E aquilo que eu dizia é que acho que houve campanhas que se fizeram baseadas em valores das pessoas que, de facto, tomavam as decisões dentro do mercado, marketeers de 40 anos, publicitários de 40 anos, etc., e que acharam que determinado tipo de valores que eles tinham eram apelativos para uma geração nova e que isso não era verdade. Pegando no exemplo da Sagres, é uma marca com 75 anos e que abrange todos os targets, não é? Porque quase todos os targets bebem cerveja. E como é que fazem essa segmentação de comunicação? Ou seja, como é que decidem que vamos comunicar para este target ou para aquele target ou não fazem? Fazemos. Eu acho que as marcas que atingem esta dimensão basicamente conseguem aquilo que todas as marcas procuram, que se todas as marcas pudessem ser tão transversais, isso seria ótimo. Há uma coisa que é, há targets também que têm uma maior capacidade de influência que outros. Uma mensagem para uma pessoa com o meu perfil, não é? Na casa dos 40, poucos, na casa dos 40 tem determinados, muitas vezes tenta-se fazer uma comunicação, há uma comunicação mais jovem que é apelativa para mim, mesmo que eu não me veja nesse target. E, portanto, o que se tenta é comunicar para o target que é dominante e que é aquele que tem maior capacidade de influenciar todos os outros. Depois há uma coisa que os novos meios permitem, que é fazer uma diferenciação de targets muito melhor e muito mais eficaz do que acontecia no passado. Portanto,
passado era prime time 30 segundos, e, portanto, toda a gente via a mesma coisa e só na mensagem é que podia estar a distinção. Hoje em dia nós conseguimos direcionar essas mensagens e moderar o tom em determinados casos, selecionar um pouco as mensagens e, portanto, isto faz dessa forma. E depois há também a possibilidade de segmentação de marcas dentro da própria companhia e de produtos. Isso sempre se fez e continua-se a fazer. E, portanto, basicamente isto. Manuela, nesta conferência tivemos, e há pouco falámos, alguns oradores internacionais convidados a falar precisamente deste tema. Que conclusões é que podemos falar aqui, porque não vamos poder passar a conferência, mas que conclusões é que podemos falar aqui dessa transmissão de conhecimentos que tivemos? A nossa preocupação quando concebemos esta conferência foi, e por isso é que o título da conferência foi Do They Get Your Message? Era exatamente abordar não só o conteúdo da mensagem para este grupo-alvo que estamos aqui a tratar, como o veículo mais adequado para passar essa mensagem. E, portanto, enfim, saíram algumas conclusões que eu acho que são interessantes e as 3 apresentações dos 3 oradores internacionais, eu penso que todos estaremos de acordo, se completaram. Não é? Houve uma primeira introdução onde se falou disto que ainda agora o Nuno abordou. De facto, nós, mais do que vivermos na era da comunicação, vivemos na era da informação. E, portanto, um dos números que foi apresentado pelo primeiro orador foi que 73%, num estudo internacional feito, 73% dos entrevistados dizia que se as marcas desaparecessem no dia a seguir, continuavam com a sua vida, não lhes fazia falta nenhuma. Portanto, isso significa que a informação é coisa que eles têm. Portanto, o que nós temos que conseguir encontrar são as emoções, porque continuamos a ser gente, não é? Mas uma gente, de facto, que tem acesso à informação toda. E, portanto, daí que a primeira intervenção fosse muito orientada para os 3 novos P's, que foi o Stefan Lurka, que é o CEO da World Federation of Advertisers, que é, enfim, digamos, o nosso network, o network a que nós pertencemos, nós anunciantes, e a WFE tem feito um estúdio, um acompanhamento muito próximo em relação a este grupo-alvo e, de facto, abordou os três novos P's de uma forma muito interessante e que passa por isto que já aqui falámos, pela honestidade, pela ajuda-me que vocês tiveram lá. É o exercício aqui. Nós falamos aqui neste segmento dos millennials. Na verdade, isto é uma faixa enorme, não é? Porque estamos a comunicar para alguém que tem 16 anos de idade, que está numa fase escolar, que ainda não pensa em carreiras, não pensa em trabalho. Nós falamos aqui de geração, mas estamos a falar de algumas gerações. Pois, não é? Gerações. Aliás, alguns estudos estudos mais recentes, tem sido uma polémica, pelo que eu percebi, mundial, tendem a dividir este grupo em 2, né, porque, na verdade, esta dimensão, este grupo de quem ainda está numa fase escolar versus quem começou o primeiro trabalho e até aqueles do meio que estão na fase escolar, mas avançada, são lógicas comportamentais completamente distintas. Claro. Não é? E o princípio que nós temos hoje, e o princípio toda a comunicação, baseia-se, portanto, é quando discutimos aqui o ponto se de alguma forma isto mudou o paradigma da comunicação, claramente que sim. Deixámos esta lógica de trabalhar num pensamento sociodemográfico, onde achamos que toda a gente que tem aquela idade e até aquele género se comporta da mesma forma, deixou de fazer sentido, porque todos nós somos confrontados no nosso dia-a-dia com evidências que não é assim que funciona, não é? Portanto,
Eu hoje tenho um automóvel que, aos olhos de um target sociodemográfico, eu nunca poderia ter um automóvel com aquelas características, porque é um automóvel muito mais jovem, não é porque eu quero parecer jovem, simplesmente porque achei que um carro fazia sentido, era pequeno, estacionável, baixo consumo. A lógica, o princípio era o mesmo, que é o que faz, que é o que está na base de decisão de quem compra um automóvel com uma viatura com aquelas características, mais jovem, mas não tem a mesma... Não tenho a minha idade, infelizmente não é um bocadinho mais do que 40 e poucos, portanto tem um princípio de atuação completamente diferente, uma lógica de comunicação pura e dura. Portanto, hoje o que é que entendemos que faz sentido? É olhar para comportamentos, olhar para segmentos com base em comportamentos e atitudes e interesses, e disto de alguma forma desmonta esta lógica sociodemográfica e aproxima do que é relevante do ponto de vista da comunicação. Não é? E, na verdade, a comunicação, na minha forma de ver, tem duas dimensões. Não é? Ou tem duas formas de estar presente. Ou estamos a trabalhar na relevância, ou estamos a trabalhar no valor da marca. Não é? Portanto, se a marca tem, do ponto de vista de valor, identifica com os pontos como eu identifico como pessoa, não é? Embora a gente admita que todas as marcas são sérias, portanto, se é uma marca que é jovem, se é uma marca que é arrojada, portanto, e nesses valores de marca, e por outro lado, no que é que a marca me acrescenta do ponto de vista de benefício no meu dia-a-dia. E no ponto da relevância ele pode ter uma dimensão e como valor de marca poderá ter outra. Portanto, e eu vou trabalhando essas dimensões. Mas na verdade é como se fosse a reputação e a relevância. Um bocadinho o fenómeno que tivemos com a Volkswagen, eu acho que é um bom exemplo. A relevância continuou presente, a reputação eventualmente foi afetada. Mas não deixamos de comprar Volkswagen. Portanto, tanto quanto eu julgo saber, não desafetou as vendas. Toda a dimensão, toda a forma de trabalharmos as marcas hoje em dia, trabalha nessas duas dimensões, seja do lado da relevância ou da reputação, num contexto que é muito diferente do passado. Porque as marcas hoje têm voz própria. Um contexto escrutinado. Portanto, expõem-se. Portanto, é sempre um exercício complicado, porque as marcas no passado não se expunham desta forma, falam com o consumidor, respondem ao consumidor. Portanto, as marcas não são pessoas, portanto, não há uma figura, né? Portanto, é uma instituição, alguém vai ter que falar por elas, alguém vai ter que falar por elas no tom que está correto para aquela instituição, que não deverá ser igual para todas. Portanto, traz-nos aqui mais desafios ao nível da comunicação, que eu acho que só são possíveis porque há um histórico, há um legacy gigante de experiências que vamos somando e que nos permitem fazer hoje este passo. Portanto, se puséssemos isto há 30 anos atrás, assim, de um dia para o outro, hoje as marcas são sociais, não sabíamos o que é que havíamos de fazer com isto, porque a marca nunca falou com o consumidor, nem o consumidor está a falar com a marca, a não ser que seja por uma reclamação, não é? Portanto, mas no dia-a-dia, muito a lógica até das redes sociais, não é? Nós temos os nossos amigos, mas não somos amigos das marcas. Eventualmente gostamos das marcas, somos fãs delas, mas não somos amigos. Um amigo é uma coisa, ser amigo de uma marca no Facebook tem outra, uma rede social tem outra dimensão, tem outra forma de estar, não é bem a mesma coisa. Portanto, isto, do ponto de vista da comunicação, é um desafio enorme. Não é? Mas a verdade é que, e agora ocorreu-me um dos segundos P's, para além deste da franqueza e honestidade, isto porque, de facto, como dizia o Nuno, o acesso à informação é total, mas também o propósito, porque é que elas existem? Para além da disponibilização de produtos e serviços, não é? As pessoas querem saber mais sobre a sua própria ética, sobre o seu papel na sociedade. É claro que ninguém está à espera que sejam as marcas a resolver os problemas todos do mundo, mas têm um papel, mas é expectável que elas também contribuam de forma positiva. É mais importante que os consumidores dão às marcas. Não é? Exatamente. E, portanto, e é exigível exigem essa reciprocidade, ou seja, mais do que o engagement que se fala muito, hoje as pessoas exigem mais alguma reciprocidade. Ok, eu dou isto, compro o teu produto, o que é que me dás em troca? Não é? Porque e esta questão da reciprocidade acho que é um aspecto importante. E a reciprocidade significa dar na mesma medida em que se recebe. E eu acho que este target está, pelaquilo que nós pudemos ouvir na conferência, tem muito esta abordagem. E por isso é que o segundo orador, que é um homem da publicidade, um criativo,
falou sobre os 7 pecados mortais do marketing num contexto digital, não é? E foi muito claro na abordagem dele a importância desta reciprocidade. Pelo menos para mim ficou muito claro que o engagement, o conceito de engagement às vezes não é muito claro, ou seja, queremos que as pessoas nos deem muito para receberem pouco em troca, não é? Pronto. E, portanto, para mim a segunda intervenção teve muito também esta componente e um alerta de quem analisou milhares de conversas das pessoas nas redes sociais sobre marcas. E depois o terceiro orador que veio completar, digamos, o grupo, veio falar do veículo, ou seja, ou dos veículos, ou dos suportes hoje utilizados para veicular as mensagens. Portanto, basicamente o que ele veio dizer é muito do âmbito do bom senso, ou seja, a televisão não morreu, os outros meios não morreram. Sim, o mundo mudou, sim, o digital está para ficar, mas a forma de utilizar cada um destes meios que se vão complementando e ajudando a passar a mensagem, como dizia o Filipe, a cada um dos targets, ainda que sobre um conceito inicial que é comum para todos. O que ele veio dizer na prática foi: estamos todos, na verdade, muito a aprender com isto, mas o importante é que nós colocarmos, nós, anunciantes, colocarmos às nossas agências as perguntas certas, não é? No fundo, tudo muito no âmbito do bom senso, que é aquilo que caracteriza mais o marketing, que é mesmo o bom senso. Portanto, acho que estes 3 oradores complementaram-se todos muito bem naquilo que nós queríamos trazer para esta conferência, que é o futuro, que é o presente e o futuro, o que é que nos espera, estamos preparados ou não. E eu acho que eles ajudaram muito depois à discussão que houve com os nossos convidados sobre isto. Só uma coisa que Sim, a Manuela muito disse. rapidamente, só para Muito rapidamente. Quando há um inquérito que diz que 75% das pessoas afirmam viver bem sem as marcas. 73. Acho que a tendência era para chegar aos 75. Há uma realidade, e nós temos que olhar para isto, não é? Porque as pessoas que dizem isso não percebem realmente o impacto que teria a inexistência de marcas na sociedade. Portanto, nós começamos, primeiro, a ser um mundo muito cinzento. Segundo, as pessoas não racionalizam que das marcas depende grande parte da comunicação social, grande parte dos eventos desportivos, grande parte dos eventos culturais. Ou seja, há todo um modelo económico montado em que as marcas suportam coisas muito importantes na vida das pessoas. O facto das pessoas não terem consciência disto é culpa nossa. E, portanto, há um trabalho que temos que fazer todos juntos para que as pessoas percebam também que a relevância e a reciprocidade das marcas é uma realidade, ou seja, ela já existe. O que as marcas têm que fazer é saber contá-la, ser relevantes a contá-la, tudo isso, porque o mundo sem marcas seria um mundo muito estranho, um mundo francamente pior. Vamos continuar esta discussão a seguir a um curto intervalo. Até já.